o Corinthians pode estar prestes a perder uma das maiores promessas da base. Enquanto isso, a renovação de Memphis Depay continua travada, e uma decisão da diretoria envolvendo o goleiro Vozinha está levantando uma pergunta que incomoda a torcida. Será que o Corinthians está tomando as decisões certas? Porque o que está acontecendo nos bastidores pode mudar muita coisa nas próximas semanas. Hoje eu vou mostrar por que o Arsenal voltou a mirar Breno Bidon, o verdadeiro motivo que está impedindo a renovação de Memphis Depay e por que a rápida recusa ao nome de Vozinha virou assunto dentro do clube. E presta atenção, porque existe um detalhe na história do Bidon que pode mudar completamente o futuro financeiro do Corinthians. Fica até o final porque essa informação merece uma discussão séria. Começando por Breno Bidon, o nome do jovem volante voltou a ganhar força na Inglaterra. Segundo informações divulgadas pela imprensa inglesa, o Arsenal considera Bidon uma das prioridades para reforçar o elenco nesta janela de transferências. Até aqui, nenhuma proposta oficial chegou ao Corinthians, mas isso não significa que o negócio esteja distante. Muitas vezes a imprensa europeia descobre uma negociação antes mesmo da documentação ser enviada oficialmente ao clube vendedor, e isso acontece com frequência. Nos bastidores do Corinthians existe a expectativa de que uma oferta realmente possa aparecer nos próximos dias. O valor especulado gira em torno de 30 milhões de euros. É muito dinheiro. Dinheiro que hoje faria uma enorme diferença para um clube que ainda luta para equilibrar as contas. Mas aí vem a grande pergunta. Vale mais vender uma promessa como o Breno Bidon ou segurar o jogador pensando no futuro esportivo? Essa é uma decisão que divide completamente a torcida. E daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre isso. Antes disso, vamos falar de Memphis Depay. Porque muita gente continua dizendo que a renovação está próxima, que está avançada, que falta apenas assinar, mas a realidade parece ser bem diferente. Nos bastidores, o principal problema continua sendo financeiro. O Corinthians trabalha com uma proposta muito abaixo do salário atual do atacante. Já o staff do jogador ainda busca valores muito superiores, e é justamente aí que tudo trava. Ou seja, não basta existir vontade de conversar, as contas precisam fechar, e neste momento elas estão muito longe de fechar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like e se inscreve no canal Timão Atual. Aqui a gente acompanha tudo o que acontece no Corinthians todos os dias. Agora vem uma situação que merece reflexão. O caso Vozinha. O goleiro teve seu nome ligado ao Corinthians, mas a possibilidade foi descartada rapidamente. E isso gerou uma discussão interessante. Será que alguns jogadores são recusados rápido demais? Ou será que determinados nomes simplesmente nunca recebem uma análise mais profunda? Essa dúvida voltou com força entre torcedores. Porque não é a primeira vez que um jogador oferecido ao Corinthians acaba sendo descartado logo no início. Depois, alguns desses atletas acabam se destacando em outros clubes. Isso faz muita gente questionar como funciona o processo de avaliação no departamento de futebol. Será que todas as oportunidades realmente recebem o mesmo tratamento? Ou alguns nomes chegam com mais força do que outros? É uma pergunta que vale a pena fazer. Por que decisões erradas no mercado custam caro? Muito caro. E o Corinthians não tem margem para desperdiçar oportunidades. Mas calma, porque a história do Bidon pode ser ainda mais importante do que parece. Voltando ao Breno Bidon, se realmente surgir uma proposta próxima dos 30 milhões de euros, o Corinthians terá uma decisão extremamente difícil. De um lado está um dos jogadores mais promissores da base, um atleta que ainda pode crescer muito. Do outro lado está uma necessidade financeira enorme. São recursos que poderiam aliviar as contas do clube, ajudar no planejamento e até abrir espaço para novas contratações. É aquela decisão que nunca agrada todo mundo. Se vender, parte da torcida vai dizer que o Corinthians perdeu mais um talento cedo demais. Se não vender, outra parte vai reclamar que o clube deixou passar uma oportunidade gigantesca de fazer caixa. Enquanto isso, Memphis continua sem definição. A novela segue aberta, e cada semana sem acordo aumenta ainda mais a incerteza sobre o futuro do atacante no Parque São Jorge. São duas situações completamente diferentes, mas que mostram exatamente o momento que o Corinthians vive. Um clube que precisa equilibrar o lado esportivo com a realidade financeira. E isso nunca é uma tarefa simples. Na minha opinião, o Corinthians precisa agir com muita racionalidade. Sobre Breno Bidon, tudo depende dos valores. Se realmente aparecer uma proposta na casa dos 30 milhões de euros, é impossível ignorar.
O clube precisa de dinheiro para reorganizar sua situação financeira. Já no caso de Memphis Depay, renovar só faz sentido se houver um acordo compatível com a realidade do Corinthians. Não adianta repetir erros do passado assumindo compromissos que depois pesam no orçamento. E sobre Vozinha, independentemente de ser a contratação ideal ou não, o torcedor tem o direito de entender quais critérios estão sendo usados para aprovar ou descartar jogadores. Transparência é fundamental. Agora eu quero saber sua opinião. Você venderia Breno Bidon se chegasse uma proposta de 30 milhões de euros? Renovaria com o Memphis nas condições atuais? E o Corinthians agiu certo ao descartar Vozinha tão rapidamente? Escreve aqui nos comentários porque eu quero ler a opinião de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no Timão Atual e ativa o sininho. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Corinthians, sempre com informação, análise e sem enrolação. Nos próximos dias podem surgir novidades importantes sobre essas 3 histórias. E quando isso acontecer, você vai ficar sabendo primeiro aqui no canal.